Freud explica por que você repete erros mesmo sabendo que vão te ferir. Você já se perguntou por que, mesmo prometendo a si mesmo que não faria de novo, você acaba voltando ao mesmo tipo de relação, ao mesmo comportamento, ao mesmo erro que já te machucou antes? Você sabe como termina. Você sente os sinais no corpo. Você percebe o alerta na mente. E ainda assim, algo em você insiste. Não é falta de inteligência. Não é fraqueza moral. Não é azar. Freud diria que isso é a prova mais clara de que você não é governado apenas pela consciência. Existe algo em você que quer repetir. E enquanto você não entender isso, a vida vai continuar te colocando no mesmo cenário, com personagens diferentes, até que a lição seja vista. Preste muita atenção agora. A maioria das pessoas acredita que aprende com a dor. Freud mostrou que isso nem sempre é verdade. Muitas vezes, a dor não afasta, ela atrai. Porque o que se repete não é o sofrimento em si, mas o sentido inconsciente que ele carrega. Você não volta para aquilo que te machuca porque gosta de sofrer. Você volta porque, em algum nível profundo, aquilo é familiar. E o inconsciente prefere o familiar ao saudável. Ele escolhe o conhecido, mesmo que doa, ao desconhecido que ameaça desorganizar tudo o que você construiu para sobreviver. O nome disso, na psicanálise, é compulsão à repetição. E esse conceito é um dos mais perturbadores já formulados por Freud. Ele percebeu que pacientes repetiam padrões que iam claramente contra o próprio bem-estar. Relações abusivas, fracassos recorrentes, autossabotagem, perdas evitáveis. Não por acaso, mas por fidelidade inconsciente a algo do passado. Algo que não foi elaborado, algo que não foi compreendido. Algo que ficou preso dentro e continua pedindo para ser revivido, na esperança silenciosa de que, dessa vez, o final seja diferente. E aqui está o ponto que quase ninguém te conta. Você não repete porque quer. Você repete porque não lembra. Não lembra conscientemente. O corpo lembra. A emoção lembra. O inconsciente lembra. E ele age quando você acredita que está apenas seguindo o coração, sendo espontâneo ou ouvindo a intuição. Mas nem toda intuição vem da sabedoria. Muitas vêm da ferida. Freud dizia que aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino. Pense nisso com calma. Quantas vezes você disse, parece que isso sempre acontece comigo? Quantas vezes sentiu que a vida estava te punindo, quando na verdade ela estava apenas espelhando algo que você ainda não viu em si mesmo? O inconsciente não fala com palavras, ele fala com repetições, ele não pede atenção, ele cria situações. E enquanto você continuar reagindo no automático, ele continuará decidindo por você. Você pode mudar de cidade, pode mudar de parceiro, pode mudar de trabalho, pode mudar de amigos. Mas se não mudar a posição interna que você ocupa diante do desejo, da culpa, do medo e da carência, o roteiro se repete, só muda o cenário. Freud foi radical ao afirmar isso, porque ele sabia que assumir essa verdade é desconfortável. É mais fácil culpar o outro, o mundo, o azar. Mais difícil é olhar para dentro e perceber que existe uma parte sua que está presa a uma lógica antiga, tentando resolver hoje algo que começou muito antes. E aqui surge uma pergunta que pode mudar tudo. O que você está tentando consertar quando repete o mesmo erro? Talvez você esteja tentando ser visto, talvez esteja tentando ser amado, talvez esteja tentando provar algo, talvez esteja tentando refazer uma cena onde, no passado, você se sentiu impotente, rejeitado ou invisível. O inconsciente não busca felicidade, ele busca coerência. Ele tenta manter viva a história que formou quem você acredita ser. É por isso que muitas pessoas dizem, eu sei que não é bom para mim, mas não consigo sair. Não é falta de força, é lealdade inconsciente. Lealdade é uma imagem antiga de si mesmo, a uma identidade construída na dor. Freud observou que, para algumas pessoas, abandonar o sofrimento seria como perder uma parte da própria identidade, porque, sem perceber, elas aprenderam a existir a partir da falta, do esforço, da tensão constante. A calma parece estranha, o afeto saudável parece entediante, a estabilidade parece vazia. E então elas voltam para o caos, não porque gostam, mas porque sabem como sobreviver nele. Agora, escute isso com atenção. Repetir não é falhar. Repetir é tentar. É a tentativa inconsciente de dominar algo que um dia te dominou. Mas enquanto essa tentativa acontece no escuro, ela te escraviza. Quando acontece na consciência, ela te liberta. Freud não acreditava que você se cura evitando. Ele acreditava que você se cura compreendendo, olhando, nomeando, suportando a verdade sem fugir. Existe uma diferença enorme entre escolha e repetição.
A escolha nasce da consciência. A repetição nasce da defesa. Quando você escolhe, você sente clareza, mesmo que haja medo. Quando você repete, você sente urgência, confusão, impulso. Tudo parece intenso demais, rápido demais, inevitável demais. Esse é o sinal. Sempre que algo parece irresistível, provavelmente não é livre. É uma força inconsciente pedindo palco. Freud dizia que o ego, essa parte de você que tenta manter tudo sob controle, faz acordos silenciosos com o inconsciente. Ele racionaliza, ele justifica. Ele cria histórias bonitas para explicar decisões que, no fundo, já foram tomadas antes mesmo de você pensar nelas. Dessa vez vai ser diferente. Agora eu mudei. Eu sei lidar melhor. Mas se o padrão interno não foi tocado, a repetição encontra outro caminho. Sempre encontra. E aqui está a virada que muda tudo. Você não precisa lutar contra a repetição. Você precisa escutá-la. Toda repetição carrega uma mensagem. Toda recaída aponta para algo que ainda não foi simbolizado. Algo que não ganhou palavras. Algo que não foi chorado, elaborado, compreendido. Enquanto isso não acontece, o inconsciente insiste. Não por crueldade, mas por fidelidade à sua própria lógica. Muitas pessoas confundem autocontrole com repressão. Freud foi claro ao mostrar que reprimir não resolve. Reprimir apenas empurra o conflito para um lugar mais profundo, onde ele se torna mais forte. Quanto mais você tenta não sentir, não pensar, não querer, mais o desejo retorna disfarçado, às vezes como ansiedade, às vezes como compulsão, às vezes como escolha ruim. O que você não escuta por dentro, você vive por fora. Você já percebeu como certas situações te tiram completamente do eixo? Como se algo assumisse o controle? Freud chamaria isso de retorno do recalcado. Aquilo que foi empurrado para fora da consciência volta, não como lembrança, mas como ação. Você não lembra, você age, e só depois tenta entender. É por isso que tantas pessoas dizem, eu não sei por que fiz isso. O inconsciente sabe, mas ele não fala sua língua. E agora vem a parte mais importante. A repetição só perde força quando você suporta olhar para o que ela protege. Porque todo padrão, mesmo o mais destrutivo, tem uma função psíquica. Ele protege você de algo que, em algum momento da sua história, foi insuportável. Talvez a solidão, talvez o abandono, talvez o sentimento de não ser suficiente. Enquanto essa dor não é reconhecida, o padrão continua sendo necessário. Freud acreditava que a verdadeira liberdade não está em fazer o que se quer, mas em saber por que se quer. Quando você entende isso, algo muda. Você começa a perceber o impulso antes de obedecer a ele. Você cria um espaço entre o desejo e a ação. E é nesse espaço que nasce a possibilidade de escolha. Não uma escolha perfeita, mas uma escolha mais consciente, menos automática, menos repetitiva. Talvez, ao ouvir isso, você esteja lembrando de situações específicas, pessoas que voltam, decisões que se repetem, promessas quebradas. Se isso está acontecendo, não se culpe. Culpa só fortalece o ciclo. O que rompe a repetição é a responsabilidade consciente. É dizer, isso fala de mim, isso tem um sentido. E eu estou disposto a escutar, mesmo que doa. Freud nunca prometeu conforto. Ele prometeu verdade. E a verdade no início desorganiza. Ela tira o chão, ela quebra ilusões. Mas é só depois dessa quebra que algo novo pode se organizar. Enquanto você insiste em ser quem sempre foi, a vida te trata do mesmo jeito. Quando você começa a questionar suas próprias motivações, algo começa a se mover. Você não é fraco por repetir. Você é humano. Mas você se torna responsável quando decide não romantizar mais o padrão. Quando para de chamá-lo de destino, azar ou jeito de ser. Quando entende que repetir é um pedido de escuta e que o inconsciente só se acalma quando se sente reconhecido. Agora, respire fundo. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem tocou em algo real dentro de você. Talvez desconfortável, talvez difícil de aceitar, mas real. E isso já é um passo enorme. A maioria nunca chega até aqui. A maioria foge. Você ficou, você ouviu. Isso já mostra que algo em você está pronto para sair do ciclo. Freud diria que o primeiro ato de liberdade é tornar consciente aquilo que antes te governava no escuro. Não para se livrar de si mesmo, mas para finalmente se encontrar. Quando você entende por que repete, você não se torna perfeito, você se torna lúcido. E a lucidez muda tudo. Se esse vídeo fez sentido para você, se em algum momento você se reconheceu nessas palavras, deixe um comentário escrevendo: eu escolho entender meus padrões. Isso não é apenas um comentário, é um posicionamento interno.
Curta o vídeo, se inscreva no canal e fique por aqui. Porque compreender a mente não é um evento, é um processo. E quanto mais você entende o que te move, menos a vida precisa te empurrar para te ensinar. Nos vemos no próximo vídeo.